sob o véu da noite, nas sombras onde realidade e ficção se entrelaçam, emerge a figura de Stephen King, o arquiteto do arrepiante, cujas palavras tecem a tapeçaria do terror moderno. Nas páginas que ele compõe, os monstros sob a cama e os fantasmas nos armários ganham vida, sussurrando nossos medos mais profundos de volta para nós, através do fino véu que separa os vivos dos mortos. Hoje, exploramos o reino deste mestre, um domínio povoado por criações tão vivas quanto qualquer ser de carne e osso. Nascido em 1947, no coração do Maine, Stephen King cresceu onde o sussurro das árvores e o isolamento das pequenas cidades pareciam guardar segredos antigos. A ausência de seu pai, que deixou a família quando Stephen era ainda uma criança, e a luta de sua mãe para sustentar a família plantaram as sementes de uma vida marcada por histórias de abandono e perseverança. Desde cedo, King encontrou refúgio nos livros, uma fuga dos fantasmas da pobreza e da solidão. Como um feiticeiro descobrindo seu grimório, King encontrou o poder na escrita, um poder que começou a moldar ainda jovem. Na Universidade do Maine, onde estudou inglês, ele começou a formar o caldeirão de ideias que um dia se tornariam suas lendárias histórias. Foi aqui que ele também conheceu Tabitha Spruce, uma jovem que se tornaria sua esposa, musa e crítica, desempenhando um papel crucial em sua jornada literária e pessoal. Antes de se tornar um nome familiar, Stephen King enfrentou uma série de rejeições e desafios que testaram sua determinação como escritor. Durante seus anos na Universidade do Maine, King começou a publicar seus trabalhos em jornais e revistas do campus, um prelúdio de seu talento emergente. Após a formatura, enquanto trabalhava como professor de inglês em Hampton, Maine, ele continuava escrevendo nas horas vagas, uma prática que mantinha sua paixão pela narrativa viva. Neste período, King escreveu uma série de contos, muitos dos quais seriam mais tarde compilados em coleções como Night Shift. No entanto, sua vida literária antes de Carrie não foi fácil. Financeiramente, King e sua família viviam com dificuldades. Ele vendia histórias para revistas masculinas apenas para pagar as contas. A escrita de Carrie também começou de forma turbulenta. Frustrado com os primeiros rascunhos, King jogou o manuscrito no lixo, acreditando que sua história sobre uma adolescente com poderes telecinéticos não tinha valor. Foi Tabitha quem resgatou o manuscrito do lixo, encorajando-o a terminá-lo e submetê-lo a editoras. As primeiras publicações de King não atraíram muita atenção imediata, mas foram cruciais para desenvolver sua voz e estilo. A venda do romance Carrie para a editora Doubleday foi um ponto de virada. Quando os direitos de publicação foram vendidos, juntamente com os direitos cinematográficos, King recebeu um adiantamento significativo que mudaria sua situação financeira e profissional para sempre. Este sucesso inicial lançou sua carreira e abriu portas para futuras obras. Embora Carrie seja frequentemente citada como sua primeira obra de grande sucesso, os contos e romances que King escreveu durante seus primeiros anos foram fundamentais para o desenvolvimento de temas recorrentes em sua obra, como o isolamento, a vingança, o sobrenatural e o impacto da infância no adulto. Estas narrativas, embora não tão conhecidas quanto seus best-sellers posteriores, refletem a profundidade e a complexidade que King continuaria a explorar em suas obras mais maduras. O lançamento de Carrie marcou o início de uma era. No entanto, com o sucesso veio a pressão, e com ela, a escuridão.
Lutando contra o alcoolismo e o vício em drogas, King enfrentou monstros mais terríveis do que aqueles em suas histórias. Uma batalha que se refletiria em obras futuras, como O Iluminado e Cujo. À medida que seu universo se expandia, King explorava novos territórios do horror e do sobrenatural. Com A Coisa, ele evocou os terrores da infância, enquanto Cemitério Maldito tocava o medo primal da morte e do luto. Cada novo livro era uma janela para uma sala escura de sua mente, onde ele habilmente misturava o real com o inimaginável. It, situada na fictícia cidade de Derry, transcende o horror convencional ao explorar os medos infantis que se estendem pela vida adulta, um tema recorrente nas obras de King. A inspiração para It veio da própria observação de King sobre as pontes de sua cidade natal e a curiosidade sobre os obscuros segredos que poderiam se esconder em seus canais. O conceito de uma entidade que poderia personificar os medos mais profundos de cada indivíduo levou King a criar Pennywise, o palhaço dançante, uma forma preferida da entidade para atrair suas jovens vítimas. Escrever It foi um desafio monumental para King, exigindo uma meticulosa pesquisa e planejamento. O livro alterna entre duas linhas do tempo, seguindo o grupo de personagens conhecido como o Clube dos Perdedores, tanto na infância quanto na idade adulta. King usou essas duas perspectivas para explorar como os traumas da infância podem moldar e ressoar na vida adulta. Uma técnica que dá à história sua poderosa carga emocional. A obra levou 4 anos para ser completada, e quando publicada em 1986, abrangia mais de 1000 páginas, tornando-se uma das mais volumosas de King. It é um testemunho da habilidade de King em tecer narrativas complexas e envolventes, que não apenas assustam, mas também provocam profunda reflexão sobre o medo, a amizade e o enfrentamento de traumas pessoais. A publicação de It foi um fenômeno literário. O livro rapidamente escalou as listas de mais vendidos, capturando a imaginação de uma geração com sua mistura única de horror sobrenatural e drama humano. O personagem Pennywise, em particular, tornou-se um ícone cultural, personificando o medo universal dos palhaços e o terror da infância. A história foi adaptada para uma minissérie de televisão em 1990 e, mais recentemente, para uma série de filmes de sucesso em 2017 e 2019. Essas adaptações ajudaram a revitalizar o interesse na história e introduziram It para uma nova geração, consolidando o status de King como um mestre do horror. A maneira como King consegue manter os leitores engajados em uma narrativa tão extensa e intrincada é uma prova de seu domínio narrativo e compreensão da psique humana. A relação de King com sua família, especialmente com sua esposa Tabitha, foi uma âncora em sua vida tumultuada. Através dos altos e baixos, sua parceria provou ser uma força estabilizadora, crucial para sua sobrevivência e continuidade criativa. Em seus momentos mais sombrios, King aprendeu a canalizar sua dor e seus demônios em sua escrita, transformando o pessoal em universal, o particular em eterno. Stephen King, um nome que se tornou sinônimo de horror, um mestre contador de histórias cujas obras continuam a desafiar nossos medos e explorar os cantos escuros da alma humana. Em um mundo onde o véu entre o normal e o paranormal é surpreendentemente fino, King nos mostra que os verdadeiros horrores são aqueles que carregamos dentro de nós. E assim, ele permanece, um farol para os corajosos, o suficiente para enfrentar o escuro.